Dando prosseguimento ao nosso curso de psicoteologia, vamos agora para a palestra complementar que trata a respeito da depressão e outros transtornos de humor, quando a vida perde o sentido. Esse assunto é muito importante porque nós estamos vivendo uma época em que a depressão está se tornando não apenas uma doença muito comum, mas mais do que isso, está tendo muitos efeitos negativos sobre a vida das pessoas. Mais do que isso ainda, podemos dizer que a depressão está se tornando uma verdadeira epidemia ou uma pandemia mundial. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico e de uma citação de Charles Spurgeon. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, nós lemos: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. E Charles Spurgeon, que foi talvez o maior de todos os pregadores do Evangelho nos tempos modernos, era uma pessoa extremamente depressiva. E ele diz: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. É exatamente assim que se sente uma pessoa depressiva. Uma pessoa que sofre, uma pessoa que vive continuamente aquela sensação de morte em vida. Para começo, vamos relembrar a conceituação de psicopatologia. Psicopatologia é o estudo das doenças da alma, ou seja, das doenças cuja causa não é associada diretamente a alguma origem orgânica ou biológica, embora possa ter efeitos orgânicos e até mesmo causas orgânicas em casos mais restritos. A psicopatologia é o estudo psíquico onde há alguma forma de sofrimento mental, isso inclui sofrimentos cognitivo, emocional, social, espiritual ou existencial. Primeiramente, vamos apresentar uma pequena conceituação a respeito de depressão e outros transtornos depressivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, depressão é um transtorno mental comum caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono e ou do apetite, sensação de cansaço desproporcional e falta de concentração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população mundial que sofre de depressão é de aproximadamente 90%. No Brasil, seria algo um pouquinho melhor, de 69%. Com relação à ansiedade, de acordo com a OMS, a população mundial que sofre de ansiedade é de 33%. No Brasil, de 9%. Creio que essa proporção de 9% está sendo exageradamente baixa para o Brasil. E no que se refere à depressão, a população mundial que sofre desse mal é de 4,4%. E no Brasil seria de 5,8%. O que é importante destacar que a depressão tem sido a doença que mais está crescendo no mundo na atualidade e é uma doença que tem afastado muitas pessoas do trabalho e de suas atividades funcionais de modo geral. Embora se diga que no Brasil apenas 5,8% da população sofra de algum tipo de depressão, entre os evangélicos, ansiedade e depressão podem ultrapassar em muito a 22%. Mas por que será que há uma incidência tão grande de ansiedade e depressão, principalmente no meio do povo evangélico? Bom, nós temos que entender primeiramente que o estresse é a porta de entrada tanto para a ansiedade como para a depressão.
Por outro lado, a ansiedade e a depressão são as portas de entradas para os diversos tipos de enfermidades, neuroses, transtornos de humor, psicoses, demais patologias psiquiátricas ou psíquicas. Em outras palavras, o estresse pode levar a pessoa a uma condição de ansiedade e de depressão. Mas com certeza a ansiedade e a depressão, se não forem devidamente tratadas, conduzirão as pessoas para outros tipos de patologias muito mais graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de depressão. Entre 2005 e 2015, houve um aumento de casos de 18,4%, ou seja, é a enfermidade que proporcionalmente está mais crescendo no mundo. O mais triste é observar que entre jovens de 15 a 25 anos, nesse período de 2005 a 2015, o aumento foi de 37%. Ou seja, os nossos jovens estão cada vez mais cedo sofrendo de depressão. E outra coisa mais curiosa, a depressão é mais comum entre as mulheres na proporção de 25 mulheres para cada 10 homens. E menos de 10% das pessoas depressivas recebem um tratamento adequado. Temos que lembrar que a depressão é a principal causa de suicídios. Ocorre a cada 4 segundos um suicídio no mundo decorrente da depressão. Portanto, a depressão é uma enfermidade, mesmo que não seja fatal, é uma enfermidade altamente letal, porque conduzirá a pessoa à morte por suicídio. Ainda segundo o INSS e o Ministério da Saúde do Brasil, no Brasil, cerca de 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão, o que corresponde a 5,8% da população brasileira. E no Brasil é triste constatar que nos últimos 10 anos houve um crescimento de 40% dos casos diagnosticados de depressão. São mais de 12 mil novos casos em 2015 e o que é pior, entre jovens de 15 a 29 anos. A depressão é a principal causa de afastamento do trabalho. 48,8% dos afastamentos de trabalho são decorrentes da depressão ou de alguma coisa relacionada a ela. E é triste constatar que o Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. E os maiores casos de suicídios no Brasil são decorrentes da depressão.